O perigo de uma história única, escrito pela autora Chimamanda, e a sua importância. Aos 19 anos, Chimamanda foi fazer faculdade nos Estados Unidos, onde teve que conviver com uma colega de quarto americana. E os questionamentos existentes dentro dessa relação eram chocantes. Por exemplo, onde uma pessoa africana teria aprendido a falar inglês? E pasme, o inglês é a língua oficial da Nigéria. Outra pergunta com que ela teve que lidar era sobre as músicas tribais do seu país, além de ser questionada sobre saber usar um fogão. Ou seja, a sua colega de quarto americana já tinha pena de Chimamanda antes mesmo de conhecê-lo. Sua postura pré-estabelecida em relação a uma pessoa africana era uma espécie de pena convincente e bem-intencionada. Sua colega de quarto tinha uma história única sobre a África, uma história única de catástrofe. Nessa história única, não havia possibilidade alguma de pessoas africanas serem parecidas com ela, de maneira nenhuma. Era impossível existir qualquer conexão entre elas. É impressionante como a história única da África se trata de um lugar com paisagens incríveis, animais lindos e pessoas incompreensíveis, travando guerras sem sentido e morrendo de pobreza e de AIDS. Pessoas incapazes de falar por si mesmas que estão esperando para serem salvas por um estrangeiro branco e bondoso. Mas como se cria uma história única? Mostre um povo como uma coisa só, sem parar, repetidas vezes, e é isso que esse povo se torna. É impossível falar sobre a história única sem falar de poder. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de ser maior do que o outro. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas, quantas são contadas, tudo isso depende diretamente do poder. O poder é a habilidade de não só contar a história de outra pessoa, mas de fazer com que essa seja a sua história definitiva. E essas histórias definitivas criam estereótipos, e o problema com esses estereótipos não é que eles sejam mentiras, mas é que eles são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. E a consequência disso é a história única rouba a dignidade das pessoas e torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade em comum. Ela enfatiza como somos diferentes e não como somos parecidos. E por fim, o propósito desse livro é fazer com que a gente se questione toda vez que ouvirmos uma história, seja ela de uma pessoa, de um povo, de uma comunidade, de uma cultura, de um continente, se aquela história ela é real, quem conta aquela história, como aquela história está sendo contada, por que aquela história está sendo contada e principalmente buscar respaldo diretamente da fonte. Muito provavelmente a gente tem uma imagem, uma visão distorcida sobre diversos povos e culturas, e muito provavelmente carregada de preconceitos, justamente por só ouvir um lado da história, e normalmente esse lado não é de quem vive essa história. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse livro, ele é maravilhoso e tem muito a agregar.